Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. É isso aí, que bom que você está com a gente aqui, comigo mais uma vez, num episódio aqui do podcast Consultório Empresa. Esse é o episódio 102. Primeiro eu quero te agradecer por a sua companhia, pela sua audiência aqui e pelos feedbacks que já deram também com relação à nova abertura, como é que está agora, se você está gostando ou não. Então já recebi bastante, muitas pessoas, aliás, do Brasil inteiro, alguns até de países vizinhos aqui, mandaram recadinhos, escreveram coisas, bem legal. Muito obrigado para todo mundo que está participando aí. Não esquece que se você gravar aí a sua participação, a sua pergunta, em breve a gente vai fazer aqui a sessão de perguntas e respostas e quem sabe, né, a sua pergunta, o seu depoimento, na verdade a sua pergunta aqui pode acabar aparecendo aqui num próximo episódio do podcast. Nesse episódio de hoje, no episódio 102, eu quero falar com você sobre formas da gente melhorar a experiência que o cliente tem com você. Então vamos lá, nesse episódio eu quero falar sobre 7 maneiras de melhorar a experiência do cliente. Quais são as 7 maneiras? Tem muito mais do que isso, né? Tem formas muito interessantes da gente trabalhar com esse assunto, mas eu vou resumir aqui para você algumas que eu acho que são as mais importantes, talvez as mais essenciais, mais práticas de certa forma para você trabalhar no seu consultório, você profissional da saúde, para você trabalhar no seu consultório, no seu ateliê, no seu estúdio, no seu box, enfim. Tá? Então vamos lá, vamos para 7 itens. O primeiro item, eles não estão em ordem de importância, você já sabe que eu geralmente faço assim, né? Eles não estão em ordem de importância necessariamente, porque depende de cada caso. Vamos lá. O primeiro deles que eu queria começar dizendo é inovação. Uma forma da gente melhorar a experiência do cliente é você sempre trazer alguma coisa nova. Diferenciação, né? Diferenciação não está na sua capacidade técnica. Por quê? Para o paciente, ele entende ou pressupõe que a qualidade técnica é um pressuposto básico, né? Que todos têm. Porque se você não tem qualidade técnica, você vai estar fora do mercado. Esse é um pressuposto da grande maioria das pessoas que consomem serviço de saúde. Então, um diferencial é aquilo que você faz de uma forma especial. Para alguns casos, pode ser sim que o diferencial esteja num serviço, numa especialidade que você está fazendo e que ninguém mais faz. Então, na sua cidade, no seu bairro, enfim, na sua região, só você tem aquele tomógrafo, só você tem um equipamento, só você faz tal técnica, tal cirurgia, tal especialidade. Então, quanto mais você consegue encontrar um nicho, quanto mais você consegue ser específico, ter um foco, coisas que a gente fala aqui sempre, você já me cansou de ouvir, se você está sempre aqui com a gente, você cansou de ouvir eu falar isso, não é verdade? Então, quanto mais você entende seu público-alvo, mais fácil é você se posicionar, porque as pessoas vão entender quem é você de uma forma específica, de uma forma diferenciada. Então, quando eu falo em inovação, você tem que pensar que forma diferente, que forma inovadora você pode propor, por exemplo, ao seu cliente, na forma de atender ele, de fazer o relacionamento com ele. Como é que você pode fazer, por exemplo, inovar na hora de ter o contato com o seu paciente? Talvez, quem sabe, usar um aplicativo, por exemplo, por que não? Então você fala, então é interessante, eu vou criar um aplicativo para melhorar o relacionamento com o meu cliente. Por exemplo, o aplicativo vai dar o feedback para ele de como que ele está evoluindo o seu exercício de fono, como é que está evoluindo a sua visão, enfim, seja a sua área de atuação, né? Então, fundamental você pensar como é que eu posso inovar, pode ser em tecnologia, pode ser na forma de prestação de serviço, como que eu posso inovar? Então, a primeira dessas formas de melhorar a experiência do cliente, para ele falar, uau, é buscar inovação. Uma outra forma, vamos para a segunda forma, outra forma, que é muito legal para você criar também uma experiência do cliente bem legal, seria você fazer o over-delivering.
O que é um over-delivery? Over-delivery é quando você entrega mais do que foi pedido para fazer, tá? É aquela entrega adicional. É a milha a mais. Então, o cliente está te pedindo uma coisa, pediu um, você entrega dois, pediu dois, você entrega três. É você dar aquele detalhezinho a mais que vai fazer uma diferença. É o brigadeirinho gourmet no final da consulta. Eu não sei, estou brincando com você. Mas às vezes, por exemplo, para um tratamento ortodôntico, por exemplo, e aí você vai presentear esse paciente, vai dizer, olha, vai ficar incluso aqui. Você não fez isso para vender, mas você presenteia ele com uma profilaxia, uma limpeza, por exemplo, a cada 3 meses. Ou algo assim, a cada 3 idas, 4 idas dele lá ao consultório. De tal maneira que você sabe que isso agrega valor para ele, ele vai perceber valor, ele vai achar útil aquilo, vai achar bacana, e algo simples que você pode fazer e faz com que a percepção, que a experiência dele seja melhor. Então, o over-delivery é aquela experiência que faz o cliente perceber que está recebendo mais do que ele está pagando para, entendeu? Está recebendo mais, você está agregando valor àquilo que você faz, àquilo que você está tendo nessa relação com ele, tá bom? Terceira possibilidade que você pode fazer aí nessa sequência, né, para melhorar a experiência do cliente, pode ser a conexão. Melhorar a conexão com o cliente. O que é conexão? Aqui eu estou falando de relacionamento, estou falando de empatia, melhorar. A conexão é quando eu crio identidade com o meu cliente. Se eu tenho um relacionamento profissional-paciente frio, o que é uma relação profissional-paciente fria? É aquela que eu sou o profissional todo-poderoso, estou aqui no meu altar, e você, reles pacientes, vem aqui, você tem direito a fazer 3 perguntas, eu te respondo se quiser, e eu te respondo assim, aproveita que eu estou calmo. Tem muita gente ainda com essa visão míope, visão distorcida e completamente desatualizada da vida, do mundo profissional. Então, o que a gente tem que fazer é o oposto disso. Então, quando eu falo conexão, para fazer o seu paciente ter uma experiência que faz, putz, é isso, este é o cara, essa é a pessoa, essa é a doutora que eu queria. Para fazer são essas 7 grandes dicas que eu estou dando para você, uma delas é essa, é criar conexão com o paciente, criar relacionamento por empatia, ter a capacidade de se colocar no lugar do cliente e entregar aquilo que ele está buscando, entender e aceitar as suas limitações, a sua ignorância, o fato dele não conhecer alguma coisa. Buscar falar na linguagem dele. Por exemplo, quando eu falo criar identidade com o paciente, criar identidade com o paciente é que o paciente perceba alguma coisa que vocês têm em comum, por exemplo. Sei lá, você gosta de pescar e seu paciente também. Você é de Goiás e seu paciente também, supondo que vocês estejam em outro estado. Se você está em Goiânia, por exemplo, e vocês dois forem de Goiás, não quer dizer nada, mas se, sei lá, estão os dois no Rio Grande do Sul, você é de Goiás, mas atende no Rio Grande do Sul, e vamos supor que seu paciente seja do mesmo estado que você, já tem uma conexão, entende? Isso é identidade. Você, sei lá, torce para o mesmo time, tem o mesmo tipo de hobby e por aí vai. Então, buscar conexão com o paciente vai além da relação profissional fria e busca um passo além de ir nesse nível de conexão humana. Tá certo? Então, esse é um item fundamental para você trabalhar aí. Outro item importante, vamos para o 4º item aqui, é cordialidade. Cordialidade é uma coisa que você e toda a sua equipe precisam ter, que é a simpatia, é a generosidade, é a gentileza, entende? É a boa educação. A cordialidade é você atender a pessoa de forma cortês, de forma cordial, de forma agradável, de forma simpática, com um sorriso no rosto, mais do que isso, com um sorriso na alma. É o jeito de falar. É a abordagem, é abordar com o coração, com vontade de conversar com aquela pessoa. Não é mecânico. Doutora, tem agenda por dia tal? E a secretária, não tem. E aí, isso é frio, isso a gente já sabia, tá olhando ali. Agora, como que a secretária, como é que toda a sua equipe se comporta diante dessas situações.
Recentemente estava falando com um colega que participa do GC, do nosso grupo de estudos com história empresa, e ele estava exatamente comentando isso, que às vezes faz scripts muito bem feitos, maravilhosos, um script fantástico para recepcionista. E ele estava dizendo, mas nem sempre esse script funciona. Por quê, Plínio? Por quê? Porque não está na alma da pessoa. Então isso que eu estava explicando para ele. Você precisa fazer com que este script não seja uma coisa lida, seja uma coisa que venha da alma. Dá para entender o que eu quero dizer com isso? Se essa pessoa entender o significado, a sua secretária, por exemplo, a recepcionista, se ela entende o porquê, se aquilo faz sentido, se aquilo tem significado, se ela se conecta com o paciente e tem essa predisposição, essa boa educação, essa cordialidade, naturalmente essa simpatia começa a ser carregada naquela relação, naquele momento, naquela hora da verdade, como diz o Jean Carson. Então, cada oportunidade de relacionamento que você tem com o seu cliente, com o seu paciente, você precisa dar o melhor para que a impressão toda que ele tenha seja cada vez mais completa e que ele tenha vontade de ficar e trazer outras pessoas e assim vai aumentando a sua relação de indicação e por aí vai, ok? Vamos lá então para a nossa quinta sugestão aqui de como melhorar a experiência do seu cliente. Vamos falar de disponibilidade. Disponibilidade aqui tem vários aspectos. Um desses aspectos é de você estar visível, disponível, presente em diversas plataformas. Ou seja, se essa pessoa quiser te acessar, quiser agendar com você, quiser saber mais a seu respeito, ele vai saber por múltiplas plataformas. Se eu te indicar, se eu falar assim, olha, o doutor João, a doutora Marina, a doutora Priscila, é uma profissional assim, e eu estou indicando para alguém que está aqui do meu lado. Estou batendo um papo, tomando um cafezinho, falando, ó, vai na doutora tal. Essa pessoa, o que ela quer fazer? Imediatamente ela quer pegar e te achar. Ela quer ver você, quer ver rosto, consultório, quer ter uma ideia de quem é a pessoa, quem é esse personagem, ela quer ver, né? Como é que ela vai saber do seu consultório? Como é que ela vai saber se você realmente atende aquela especialidade? Vamos supor que eu não saiba exatamente. Será que ele faz tal procedimento? Fala, não sei. A especialista em ombro, mas o meu problema é cotovelo. Será que essa pessoa também atende? Fala, o cara é excelente em ombro, cotovelo eu não sei. O que essa pessoa precisa ver? Ela precisa entrar em algum lugar, por exemplo, no seu site, num aplicativo, numa rede social, né, no seu perfil, e ela precisa dessa informação. No seu site, ela precisa ver essa informação. Então é lá que ela vai tirar essa dúvida. Eu estou indicando, ela precisa fazer isso. Isso significa disponibilidade. Você estar disponível, presente em diversas plataformas, para que o seu cliente não tenha barreira de impedimento. Quanto melhor, mais fácil, mais amigável for essa plataforma, quanto mais clara for essa relação, mais fácil ele te encontra, melhor vai ser a experiência que ele tem com você. Se aquela informação está bonita, bem feita, um design legal, informação clara, direta, melhora a experiência, dá mais tranquilidade para ele saber que você é a pessoa certa, ok? Mas disponibilidade também tem uma outra coisa. Muito paciente entende disponibilidade, precisa de disponibilidade de agenda. Muitas vezes para o cliente o que faz a diferença é você atender aos sábados, ou você atender num horário à noite, você atender num horário do almoço, num horário muito cedo. Para algumas pessoas, para determinados mercados, situações, regiões, talvez seja isso que faça a diferença. Disponibilidade também tem a ver com uma sensação que o paciente tem na hora do aperto. Por exemplo, quem procura pediatra, obstetra, talvez um cardiologista para coisas mais complicadas, psiquiatra e por aí vai. Algumas áreas da saúde, particularmente, são mais necessárias, entre aspas, para urgências do que outras, pelo menos no sentido mais óbvio sob o ponto de vista do paciente. Tá? Então, se eu estou contratando um obstetra, porque minha esposa ali está para dar à luz, vai fazer um acompanhamento, né, pré-natal, para isso e tal, eu quero que este profissional que eu estou contratando tenha disponibilidade caso ela entre em trabalho de parto de madrugada. Eu gostaria que ele tivesse. Então, se eu sou um paciente, se eu sou uma pessoa que sou cliente dele, que estou achando que este é um critério de decisão para mim, show de bola, é isso que eu vou querer. Então, o que eu vou falar desse profissional quando ele me atendeu bem? Eu não vou só falar que o parto foi bem feito, porque o parto ser bem feito foi obrigação dele. Se for mal feito é que eu vou falar. Já for bem feito, eu só fiz a obrigação. Mas eu vou falar, por exemplo, que eu liguei para ele 1h da manhã e ele me atendeu de uma forma fantástica. E aí ele foi prontamente me atendeu, me respondeu, ou coisa que o valha.
Eu não quero dizer com isso que, independente da sua área, você tem que ficar atendendo qualquer pessoa a 1 ou 2 horas da manhã por qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que, dependendo da sua área de atuação, isso pode fazer uma diferença gigantesca na forma como o seu cliente te percebe, na experiência que você gera para ele, para que ele traga outras pessoas pelos mesmos motivos, e vai contar isso, vai usar isso como nova fonte de elemento essencial para o boca a boca positivo. Faz sentido? Beleza, vamos lá. Mais um item. Detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois. Detalhes. Detalhes. Essa é uma coisa que eu falo muito para a minha equipe, e a gente erra também bastante, né? Detalhe é o detalhe, é o cuidado. As pessoas prestam atenção nos detalhes, umas pessoas mais do que outras, geralmente mulheres prestam mais atenção do que homens, mas não vamos nem por aí. Detalhes, às vezes, sabe, literalmente é aquele papelzinho que vem no final de uma consulta, que vem um bombom com um recadinho que seu dia seja fantástico. E você teve uma boa consulta ali, foi tudo certinho. Então não esperou muito, tinha um cafezinho gostoso, todos os detalhezinhos funcionaram, e no final tem mais um bombonzinho com uma mensagenzinha dessa, ponto para você. Aquele conjunto desses pequenos detalhes, com essa cereja do bolo, né, que é esse bombonzinho com a mensagem. Não estou dizendo que é isso que você tem que fazer, mas você consegue entender certamente a ideia aqui. Exatamente estas coisas que geram o boca a boca, que fazem a pessoa falar, que fazem você entrar no coração do seu paciente. O que faz a diferença, gente, não é o tratamento. Eu canso de falar isso. Muitos eu sei que já entenderam, mas eu sei que tem gente nova ouvindo a gente aqui. O que faz a diferença para o seu paciente é a forma como você trata ele. Então, cuida dos detalhes, o detalhe da limpeza, o detalhe do cheiro, o detalhe da alimentação, que vai ter lá de alguma forma, da iluminação, o detalhe do tato, o detalhe... Todos os sentidos possíveis que você conseguir superar de alguma maneira essa expectativa dele. E é coisa simples, é coisa barata, não estou falando de grandes investimentos. O que faz a diferença é ele perceber que você cuidou da fitinha, que você cuidou da limpeza, da higiene, você cuidou daquilo. Você se preocupa. Por exemplo, você é um dentista e passa uma vaselina, um produto no lábio do paciente para que a luva não fique raspando e cortando o lábio da pessoa enquanto você faz uma restauração, uma prótese. É um detalhezinho que você gasta 6 segundos para aplicar na boca da pessoa, passa aqui, acabou, está feito. 6 segundos, 5 segundos você resolveu aquilo. Mas é um detalhe que faz toda a diferença entre o paciente, como ele percebe você, como que ele percebe uma outra pessoa que não se importa. Aquele não se importa se vai me machucar o lábio. Este se importa. E como que ele chegou a essa conclusão? Por um detalhezinho que você passou o negócio no lábio dele, porque você percebeu o detalhe de que aquilo poderia machucá-lo. Entende? Cara, viaja nessa, hein? Essa é uma coisa super importante. E por fim, o último item aqui é fazer um esforço grande para eliminar os elementos de desencanto. O que é um elemento de desencanto? Aí cada área é uma área, né? Então você sabe que toda área profissional, dentistas têm várias áreas de desencanto, né? Proctologistas, urologistas, ginecologistas. Eu estou falando das mais óbvias, assim, mas toda atividade profissional clínica tem áreas de desencanto. E aí eu estou falando de chateação possível, de potencial chateação. Isso tem a ver com um toque que é ruim, que é dolorido, com uma agulha, uma coisa nesse sentido, coisas que dão medo, tudo isso são chateação, mas tem a ver com toda a experiência do consultório. Por exemplo, um item de chateação clássico é deixar o paciente esperando. Ponto. Simples assim. Ah, mas não tem a mais. Não tem a mais. Se você deixa seu paciente cronicamente esperando, você está errado. Mas não tem mais, você está errado. Se é crônico, você está errado. Deixou o paciente esperando um dia lá, que aconteceu um dia, 40 minutos, mas geralmente você não atrasa, problema zero. Agora, deixar seu paciente esperando 40 minutos todas as consultas, não tem. Ah, mas não tem. Você tem que resolver o seu processo interno, tem alguma coisa errada. Então, este é um motivo. Então, sermão pesada, desmarcar o paciente com frequência. Tem gente que tem isso como rotina. Ah, amanhã eu não vou, desmarca. Muda de dia, muda de horário. Como se a vida do paciente estivesse ao seu dispor. Tá não.
tá? Ele tem a sua agenda, ele tem a sua vida, tem a sua rotina e você quer melhorar a experiência do paciente, então respeite a agenda dele, respeite o horário dele, respeite o tempo do seu paciente. Isso chama respeito, respeita o horário dele. Quando o paciente sente que você é uma pessoa que respeita, puxa vida, isso faz um grande diferencial. Aí você pode dizer assim, mas Plínio, tem um monte de gente que não respeita o meu horário. Ok. E você gosta quando ele não respeita o seu horário? Você detesta. Você detesta quando ele não respeita o seu horário. Você detesta quando ele não aparece na consulta. Você detesta quando ele chega atrasado e quer ser atendido mesmo assim, ainda faz barraco. Não é verdade? Não é verdade? Então, isso significa que ele não respeita o seu tempo e deixa você irritado. Então você desrespeita o dele também? Já que ele faz isso, eu faço também? O que você tem que fazer? Você tem que fazer a sua parte. Aí se ele não fizer a dele, faz a sua. A educação não tem que ser condicional. Esse tipo de coisa, gente, não é condicional. Faz a sua parte. E aí se ele não fizer a dele, não fez. Azar dele. Ele que seja uma pessoa sem educação. Entendeu? Gente, são esses os itens que eu queria falar para vocês hoje aqui. Olha, se você trabalhar esses 7 elementos, tem muito mais para falar sobre a experiência do cliente, muito mais. Mas se você trabalhar esses 7 elementos de uma forma consistente, monta um plano de ação, ideias para colocar em cada um deles, vai aumentando isso, coloca isso como um projeto, como uma meta. Pega este ano aqui e fala, olha, este ano eu vou fazer, ou este mês, enfim, não sei quando você vai ouvir esse episódio, eu estou colocando esse episódio no ar aqui em janeiro de 2021, mas eu não sei quando você vai estar ouvindo, mas pega para você como meta a seguinte ideia, eu vou melhorar a experiência do meu cliente de tal maneira que ele vai falar, uau, nunca vi isso aqui, isso aqui é fantástico, olha o detalhe, olha o cuidado, olha. Se você alcançar esse estágio, é porque você está no caminho certo. Você está fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que isso volta para você. Show de bola? Então, aplica, coloque em prática. E aí eu vou pedir para você um compromisso. Quero fazer um pacto com você. Você pode me ajudar numa coisa? Como que você me ajuda? Encaminha este podcast, este episódio para algum amigo. Para um não. Encaminha para pelo menos 3. O que você acha? Vamos combinar assim? Combinado? Conto com você? Posso contar com você? Encaminha este episódio para 3 pessoas, principalmente para colegas que você acha que precisam melhorar em alguma coisa ou aqueles também que estão fantásticos. Você fala, olha como isso aqui está certo. Você às vezes fica pensando, colega, né, você falando para ele, será que vale a pena tudo isso? Olha aqui como vale a pena sim, tá bom? Então eu vou te pedir então vamos fazer esse combinado. Você encaminha isso aqui para pelo menos umas 3 colegas que eu tenho certeza que alguns deles estão precisando muito ouvir isso e vão te agradecer bastante por essa iniciativa de você ajudá-los através disso. E assim a gente expande o movimento Consultório Empresa. Espero te receber aqui novamente na próxima semana com mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Boa semana para você, implanta essas coisas todas, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Um forte abraço, empreendedor, e até mais.